Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Nós amamos vocês e por amá-los, nós estamos todos os domingos de forma online fazendo esse culto para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E o meu desejo é que você cante aí em casa e também, antes de tudo, faça uma boa ação, compartilhe com o maior número de pessoas, para que todas elas possam ser abençoadas como você está sendo abençoado, tá bom? Tá bom? Então compartilhe esse link aí, para que muita gente seja edificada e abençoada, tá bom? Vamos cantar? Vamos adorar com festa? Vamos lá? Um, dois, três, vai lá, Dani! Misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Oh, oh, te adorarei. Aleluia, aleluia. És bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei por tudo que és. Oh, oh, por tudo que és. Oh, oh, por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom todo o tempo. Oh, Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Rei do meu
Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Não, não, não. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás. Oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Oh, tu és bom, Olha o piano, olha lá. Essa canção é uma canção antiga, mas eu gosto tanto de cantar essa canção, e o meu desejo é que essa noite seja uma noite onde você possa abrir o seu coração para que Ele possa te renovar, tá bom? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe
teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, oh. O que mais nós precisamos nesse tempo é de fato ter um coração renovado. Porque o nosso coração de tempos em tempos vive amargura, vive dor, decepções, uma série de coisas. E aí aquilo vai acumulando uma série de questões dentro do nosso coração. Mas que Deus nessa noite renove teu coração, limpe, transforme por completo. Por completo. Mas para isso acontecer, você precisa entregar sua vida nas mãos dele. Deus não invade a vida de ninguém. Ele fala com amor. E se você nessa noite convidá-lo, ele vai transformar a sua vida, vai fazer morada. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Que tempo precioso, que tempo delicioso esse. Quero te adorar, Senhor, te bendizer, te render graças. E nessa noite eu quero abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo, Pai, acompanhando este momento de adoração, de louvor. Eu oro para que todas elas sejam renovadas, que a esperança seja renovada, Pai, que a alegria seja renovada, que o amor seja renovado, que haja, Pai, transformação de vida, que haja, Pai, mudança de história, mudança de caminhos, de trajetória, Senhor. Nós oramos como igreja e declaramos, Pai, sabe, a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desse querido. Abençoe essa família, abençoe essa casa, abençoe esse lar. Abençoe, Pai, a vida desse filho que talvez esteja longe, Senhor, tão distante, Pai, de Ti. Não acredita mais, se decepcionou. Eu oro para que o Senhor possa alcançá-lo novamente com Teu amor, com Tua graça, com Tua bondade. Pai, em nome de Jesus, colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, porque o Senhor é capaz de transformar. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Gente, mais uma vez aqui no nosso Futuro Espaço Redenção, gravando para vocês uma mensagem e dizendo para vocês o seguinte: a gente
se organizou, está tudo certo, e nós vamos atender na semana que vem 40 famílias, graças à sua contribuição. Então, se você ainda quer contribuir, ainda quer estender esse benefício que nós vamos fazer para mais de 40 famílias, então contribua. Está o Pix aí, contribua para o Espaço Redenção, contribua para essa mensagem que nós estamos transmitindo e ela poder avançar para mais longe na internet, contribua para o Projeto Redenção, que nós pretendemos nas próximas semanas dar notícia do começo dele nesse novo lugar, tá? Então, contribua, segundo Deus propôs no seu coração, e abençoe centenas, milhares de vidas, não esquecendo das pessoas que estão passando fome também, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe você para poder contribuir com pessoas que tanto precisam da sua ajuda, tá bom? Nós vamos ler um texto hoje de uma pessoa muito especial na Bíblia, e está aí já na sua tela, o texto de Juízes 6, nos versículos 3 em diante. Agora eu vou ler do 3 ao 6, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eu li dos versos 3 a 6, versículo 11 em diante. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não te enviei? Ele disse: ah, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu li dos versos 11 a 16, capítulo 7 agora, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar a você os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Gente, hoje esse texto faz um questionamento, e eu queria compartilhar com você. Onde é que está o herói? Onde é que está o libertador? Onde é que está aquele que vai mudar a história de Israel? Onde é que vai ser aqui? Onde está aquele que vai mudar o caminho, a jornada espiritual desse povo? Essa é a pergunta que o texto nos faz. E se você que está me ouvindo hoje se sente pequeno, e eu acho que a pandemia e a situação do mundo mudou os paradigmas no sentido de que muitas pessoas estão se sentindo pequenas, muitos de nós nos sentimos frágeis. Quem contraiu a Covid, mesmo que na forma mais leve, e teve que fazer um isolamento, sentiu, eu passei por isso recentemente, passou por aquela situação de dizer assim: puxa, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Como vai ser o meu futuro? Será que essa doença vai evoluir para eu chegar a um ponto em que eu estou completamente, eu vou ser completamente dominado por essa doença e vou partir? Porque é uma doença muito, muito incerta na sua evolução para com os pacientes. Claro que a vacinação dá uma certa segurança, mas se por um lado as pessoas sentem-se um pouco mais seguras, a insegurança no mundo se tornou muito grande. A gente dizendo que as pessoas mais pobres vão levar uma década para poder se recuperar do que aconteceu nesses 2 anos que nós estamos vivendo.
E a gente está vivendo um momento muito difícil, muito difícil. Então, onde é que está o herói? É a pergunta que esse texto faz. Você não é o herói, você não é o libertador? É a pergunta que o anjo do Senhor, que é a segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus está perguntando para Gideão. Então, liberta meu povo. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre um passado de destruição. Israel foi oprimido por uma série de desmandos, porque eles se acomodaram com as práticas dos cananeus, que adoravam deuses, por exemplo, Baal era uma verdadeira carranca, né? Dessas carrancas que a gente vê, que são essas imagens assim, que era o poste ídolo, que tinha na casa do pai dele, que era Joás, tinha um poste ídolo para Baal. E era muito comum na terra de Canaã, onde Israel está, oferecer crianças inocentes como uma oferenda para uma dessas divindades, tá? A prostituição, filhos serem colocados para se prostituírem nos templos de Astarote, a deusa vamos dizer assim, a deusa dos cananeus, Moloque, que aceitava sacrifícios humanos. Tudo isso era uma prática comum na terra onde Israel foi habitar. E Israel, ao invés de fazer diferente dos povos, ao invés de não oprimir os indefesos, Israel também fez correr sangue naquela terra e também adorou deuses e coisas que são inimagináveis. E o mal veio sobre eles. O mal veio sobre eles também como uma punição divina, diz o texto, para que eles mudem. E eles foram invadidos por 3 povos, midianitas, amalequitas, né? Conforme o texto diz aí, já no verso de número 3, midianitas, amalequitas e povos do Oriente, vários. E eles tinham uma estratégia, eles entravam na terra na época da colheita. Então, o que eles faziam? Eles deixavam que o povo plantasse, deixavam que o povo cuidasse de tudo, se houvesse uma praga nas plantas, que eles cuidassem. Mas no momento da colheita, eles invadiam a terra. E aí eles invadiam com o gado, eles invadiam com tudo que eles tinham, com suas tendas, eles se acampavam ali e tomavam o que queriam, e a quem queriam também levavam embora. E Israel chegou a um estado tão desesperador que eles não tinham o que comer, é o que o texto diz. Sumiu o sustento deles por completo. Eles foram oprimidos até chegar a uma pobreza tão grande que não havia sustento para eles. E é muito triste que parece que quando chega um momento em que a gente não consegue vencer os nossos inimigos, e aí eu não estou falando de pessoas, não, são de situações das quais nós estamos enfrentando que a gente parece não conseguir, sabe? Parece que os inimigos, os nossos adversários, aquelas situações que nós não conseguimos vencer, elas se opõem a nós e os nossos erros ficam totalmente visíveis. Tudo que Israel fez de errado veio à tona. E é muito triste a gente pensar que quando a gente está numa situação de destruição, como a gente viveu nesse tempo de pandemia, né? A gente vendo pessoas falindo, gente passando fome, que é o que está acontecendo no nosso país, por isso a gente está fazendo essas campanhas. Então parece que a gente não consegue quebrar esse ciclo de destruição familiar. Quantas pessoas não estão vivendo destruições familiares, desacertos familiares entre marido e mulher, filhos, e que vem de geração para geração, de avô, avó, tio, tia, pai, mãe. E parece muito difícil quando a gente está sendo invadido por uma situação recorrente, a gente conseguir vencer essa situação. E eu não sei se você já sentiu isso, como se a história da sua família estivesse repetindo para você. E, sabe, é muito triste também, nessa situação de um passado de destruição, quando o que a gente fez no passado parece nos perseguir, e a gente parece não conseguir desfazer o que foi feito de tão terrível por nós mesmos. E nós continuamos numa situação de grande destruição, sabe? E era como Israel estava. E as consequências
né, dos nossos erros, sabe quando a gente percebe que elas vêm ao nosso encontro e essas consequências elas são severas, são muito duras contra nós. E a gente quer tentar amenizar e dizer, puxa, mas eu não precisava receber um troco, uma situação tão terrível de novo sobre mim. Mas era o que Israel estava vivendo, ele estava sendo invadido e ele não conseguia fazer nada. Então, talvez muitas das maldades que Israel fez, ele estava vendo, experimentando agora serem feitas contra eles, né? Diz o texto que os que invadiam a terra eram tantos que eles não conseguiam contar. Então havia um acordo entre povos para invadir Israel. É muito duro quando a gente chega numa situação em que a gente já não sabe quem é o nosso inimigo. Se o amigo que a gente chama de amigo é o nosso inimigo, ou a gente já não consegue contar os nossos inimigos, que era o que Israel estava fazendo. Quando a gente vive isso, a gente se sente tomado por uma destruição. Diz o texto que eles invadem a terra como se fosse um bando de gafanhotos. E eu queria te dizer uma coisa muito clara: quando um gafanhoto vem em bando, é incontrolável, sabe? Uma situação que você começa a imaginar que não tem limite, que começa o tempo inteiro o gafanhoto comendo, o gafanhoto indo, pegando uma coisa, pegando outra, e você não tem controle, você não consegue evitar. Parece que o mundo é feito de gafanhoto. Quando você sente que você está sendo usurpado, que a sua vida está sendo tirada, que as situações, você está sendo roubado daquilo que você vivia, né? Ou deveria viver, é muito triste, porque parece que os gafanhotos eles não vão embora. Sabe quando os inimigos eles se multiplicam, que é o que o texto diz, os povos do Oriente, os amalequitas, os midianitas, sabe quando você parece que tudo que é contra os teus planos parece que está se multiplicando, e você diz, como é que eu vou sobreviver? Né? Como é que eu vou fazer isso? E o texto diz que nesse momento, Israel começou a clamar ao Senhor. Clamor é uma palavra, sabe, é quando alguém está tão aflito que ele começa a gritar mesmo, a clamar, a elevar as suas orações de uma forma tão intensa, que agora já não é mais uma simples oração, é uma súplica muito forte. Isso aconteceu mesmo quando Israel ainda estava tendo atitudes que eram erradas, porque a gente vai ver no texto que eles ainda são adoradores de outros deuses, e é isso, a idolatria faz parte do que eles imaginam que é uma relação com Deus. Eu não sei se você está pautando a sua relação com Deus baseado em coisas. Tem gente que diz, olha, eu estou buscando a Deus para ter isso, ter aquilo, ou seja, são coisas. Não está pensando numa relação de afeto, de amor, de carinho, de gratidão, que são a base de um relacionamento verdadeiro. Israel ainda era perverso em muitas das suas atitudes com os mais pobres e os desprivilegiados, mas também era idólatra ainda, continuava fazendo idolatria, mesmo clamando a Deus, sabe? Eles ainda estavam assim, buscando coisas ainda, mas eles compreenderam algumas coisas, que eu acho muito importante, alguns fatos. Eles não podem enfrentar os inimigos. Então, se você até agora está se sentindo num ambiente de destruição, como eu vim falando, se o teu passado é de uma destruição que você não sabe lidar, eu quero te dizer que se você descobriu que você não pode enfrentar seus inimigos, você pode confiar em Deus e pode clamar a Ele. E eu desafio, assim como Gideão teve uma relação pessoal com Deus, que você tenha uma relação pessoal com Deus. Eles descobriram que eles não podiam se defender, eles não tinham como se defender. E você pode tentar olhar no seu network, nas suas relações, e perceber que você está desprotegido, e pedir a Deus que Ele seja o seu refúgio, sabe? Será que eles reconheciam que eles precisavam de Deus? Essa é uma grande pergunta. Que eles precisavam de Deus para socorrer, que eles precisavam de Deus para enfrentar os inimigos, isso eles sabiam. Mas será que eles precisavam de Deus? Que Deus fosse um Deus pessoal, uma relação amorosa com Deus? Alguns deles provavelmente sim, outros ainda estavam relacionando-se com Deus por causa de coisas, sabe? Mas sabe algo que me chama a atenção no texto? Deus ouve as orações.
Deus não é como o Eli Moreira. Deus não é como você, que diz, esse cara não é bom, eu não quero me relacionar com ele não anda comigo, ele não faz isso, ele não faz aquilo, então eu não quero ter nenhuma relação com ele. Deus não é assim. Deus atende às orações. Mesmo para pessoas que só querem coisas, muitas vezes Deus as atende. Pessoas que pedem que seus filhos sejam curados, seus entes queridos sejam curados, Deus ouve as suas orações. O triste é que muitas dessas pessoas escolhem não ter um relacionamento com Deus. E eu te desafio a não ser uma dessas pessoas. Eu te desafio a ser uma pessoa grata e que você possa ver a Deus e não só o que Deus pode conceder a você. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que quando Deus é conosco, há vitória. A vitória é que Deus ande com você. Acho bonito que o texto diz, num dado momento, quando o Gideão está perguntando, Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que essas coisas todas aconteceram? E há um momento nessa passagem da Bíblia em que Deus diz, já que eu sou com você, você vai libertar o meu povo. Isso é extraordinário. Ou seja, a vitória para a minha vida e para a sua vida é Deus estar conosco, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre Gideão, tá? Gidom. O nome Gideão significa o cortador, o guerreiro. E existe uma ironia no texto. A ironia não é o nome de Gideão, a ironia não é Deus se revelar a ele na forma de um anjo, não. A ironia é que o nome dele é guerreiro e ele está terminando o trabalho com o trigo para pôr numa espécie de buraco na terra, esconder, para que os midianitas não encontrem. Você me entende? Então Deus fala para ele, e aí, guerreiro, vai nessa tua força. E ele diz, mas que força é essa? Onde é que está a minha força? O que ele está fazendo? Ele está se escondendo, como todo o resto de Israel, ou seja, eles vão ter o que comer só o que foi escondido, e não escondido de forma superficial, muito bem escondido, ou seja, escavado e guardado com muito cuidado. E é isso que ele está fazendo. E por que a gente se esconde? A gente se esconde porque desistiu de lutar. E por que a gente desiste de lutar? Porque a gente já não tem força. A gente acha o seguinte, olha, eu estou sendo derrotado sucessivamente. Não sei se você torce para um time e seu time começa a perder. E aí você fala, agora vai ser ladeira abaixo, né? No Brasil, se for futebol, o técnico vai ser trocado, né? Muito triste quando aquela nossa expectativa, nossa esperança de vitória, ela cai por terra. Então a gente desiste de lutar porque a gente já não tem força. E muitas vezes, espiritualmente, a gente não tem mais recurso. Nosso clamor a Deus é um grito desesperado, mas a gente não tem força mais para batalhar. E se o Senhor é conosco, diz o texto, na segunda porção que nós lemos, dos versos 11 a 16, se o Senhor é conosco, o que é feito de suas obras? Cadê aquele Deus que nos tirou do Egito? Onde é que está o Deus de milagres? É a pergunta que Gideão está fazendo. Se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Uma pergunta que acontece conosco, quando a gente está numa situação de derrota, é que a gente realmente começa a dizer, puxa vida, mas por que eu estou passando por tudo isso? E aí alguém diz para você perguntar para quê e não por quê, mas tudo bem, você está perguntando do mesmo jeito. E aí você começa a viver essa crise, a viver uma série de situações, e a sua pergunta é, como isso aconteceu conosco? Mas a pergunta é muito interessante, por que Deus chama Gideão de guerreiro? Por que ele chama Gideão dessa forma? Vai nessa força, homem valente. Quando de verdade o que Gideão está fazendo é fugir. Primeira coisa é que Deus nos vê de uma maneira diferente do que nós nos vemos. Talvez você tenha desistido de você mesmo.
e esteja agora deixando a vida te levar. Gideão se vê da seguinte forma: eu sou da menor tribo de Israel, Manassés. Ele se vê assim. E como os outros o veem? Ele diz: eu sou o menor dos filhos, ou seja, eu sou o caçula, o mais novo dos filhos do meu pai. E as cavernas onde ele está escondendo, os buracos onde ele está procurando esconder o produto da terra, o fruto da colheita, angustia, é um lugar apertado, se esconder e não poder enfrentar os inimigos. A angústia das cavernas é o que ele está vivendo. Mas aí Deus diz o seguinte: o seu nome, Gideão, o guerreiro, o cortador, é como eu vejo você, homem valente. E é interessante que o texto diz o seguinte: vai nessa força, vai nessa força, vai nessa tua força. E o versículo 16 diz: já que eu estou contigo. A força é eu estou contigo. Ou seja, quando Deus está conosco, a vitória. Sabe? Eu estou contigo, e diz o texto, já que eu te enviei. Deus está nos enviando nesse mundo, não porque nós somos a solução do mundo, mas porque Ele é a solução, e nós somos convidados a compartilhar essa solução. Já que eu te enviei, você libertará o meu povo. Deus está nos enviando para compartilhar uma mensagem de libertação, e não uma mensagem de escravidão para as pessoas, mas uma mensagem de liberdade. E é interessante que Gideão ele vai provar a Deus, pedindo a Deus: se o Senhor está comigo, então me dá um sinal. Eu peço que toda essa lã que está aqui fique seca, e o redor fique molhado. Isso é comum, que o orvalho da noite no Oriente molhe o campo. E a primeira prova que ele faz é essa: olha, eu peço que fique seca. Na segunda noite ele já faz uma coisa diferente: Senhor, agora eu peço que só a lã fique molhada, se o Senhor quer me enviar, e que o resto fique seco. Ou seja, isso é visto por muitos como uma incerteza, uma dúvida no coração de Gideão, mas não é verdade. É uma experiência espiritual que Gideão vai desenvolvendo, uma experiência espiritual e uma experiência pessoal. Ou seja, é você que precisa ter uma experiência de compreender o plano de Deus, ter uma experiência sobrenatural, pessoal, e uma experiência de se entregar totalmente para Deus. Mas aí o texto nos apresenta, no capítulo 7, uma coisa que eu vou chamar de abrindo mão. Ou seja, quando Gideão resolve render-se, ou abrir mão daquilo que lhe traz segurança. Abrir mão daquilo que lhe traz segurança. O que Deus diz para ele? Disse o Senhor a Gideão: o povo que está com você é demais. Se Israel vencer, eles vão ficar cheios de orgulho, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deixa eu te contar o que está acontecendo então, para você entender bem o que Deus está dizendo para ele. Primeiro, quando esse texto começa, no capítulo 6, Deus fala para Gideão: a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai na casa do seu pai, Deus falou com ele à noite, e você vai destruir o ídolo que está na casa do seu pai, a Baal, e vai destruir o poste ídolo. Os postes ídolos tinham muitos metros de altura. Você vai destruir. E o que ele fez? Fez exatamente isso, fez de noite. Destruiu o poste ídolo, pegou aquela árvore que tinha sido esculpida em forma de Deus, destruiu o ídolo e fez um altar a Deus e sacrificou um dos bois com o qual ele derrubou o poste ídolo. De manhã, eles foram perguntando: quando você quer fazer uma coisa escondida, você não pode pedir ajuda. Ele pediu ajuda para os servos dele e logo descobriram que foi ele. E aí eles chegaram lá na casa de Joás e disseram: olha, traz seu filho para fora porque ele vai morrer, porque ele destruiu o altar de Baal e o poste ídolo.
E aí Joás diz: não, vocês não vão lutar por Baal. Se Baal é Deus, ele vai lutar contra o meu filho e vai mostrar que ele é Deus. E o povo deu um apelido para Gideão que se espalhou por todo Israel. O nome dele se tornou Jerubaal, que Baal contenda contra ele. Foi a primeira luta que ele teve que lutar. A segunda foi tocar a trombeta a rebate, dizendo o seguinte: nós estamos em guerra. Até aquele momento que Gideão toca a trombeta, todos os israelitas estão fugindo. E ele toca a trombeta, manda mensageiros ao redor de onde ele está, e ele consegue um feito: 32 mil homens o seguem. Isso é um feito. Ele já poderia falar: meu nome é Gideão, eu sou um guerreiro, e eu estou aglutinando guerreiros comigo. Mas o que o texto vai dizer é que o povo contra quem ele vai lutar são 135 mil. 5 vezes o tamanho do exército dele. É uma luta 5 contra 1, não é uma luta muito justa. Mas Deus chama a Gideão e fala com ele: olha, tem gente demais com você. Você vai usar de uma estratégia. Você vai dizer para quem é tímido e medroso que eles podem voltar para casa. Se eu estivesse no lugar de Gideão, eu faria isso, porque eu tinha que obedecer a Deus, mas eu ia torcer, falando: não, Senhor, não deixa esse povo ficar covarde, não. E ele faz isso, ó, diz: quem está tímido e medroso, nessa altura todo mundo sabia que era 5 contra 1, pode voltar para casa. Voltou quase ninguém, voltaram só 22 mil homens. Sobraram 10 mil. E aí Deus falou com Gideão de novo: 10 mil é muito. Manda eles irem até uma fonte de água, e aqueles que levarem a água com a mão até a boca, esses são aqueles que eu quero que libertem o meu povo. Sobraram 300. E aí Deus falou para ele: agora está o número certo para você batalhar. Queria te falar que quando Deus quer operar na nossa vida, nós precisamos abrir mão de muitas coisas que a gente confia e que a gente acha que vão nos libertar. Em primeiro lugar, você precisa entender que o Senhor está criando uma oportunidade para operar na sua vida, e Ele não depende do que você pode oferecer, nem dos recursos que você tem. Ele vai operar. Sabe? Você tem que confiar claramente que essa situação de você estar em minoria, agora não era minoria, ele não tinha condição nenhuma, era suicídio, era uma oportunidade para Deus agir. Então você está na pior hoje, está achando que a sua vida foi destruída, que você não tem condição de lutar, eu quero te dizer nesse momento que isso é uma oportunidade para a ação de Deus na sua vida. Se você quer e deseja responder essa pergunta: onde está o herói? O herói pode não ser você, a heroína pode não ser você, mas se Deus está com você, a vitória. Sabe, se Deus estiver na frente da batalha, o texto diz que vai haver vitória. Se Deus estiver na frente dessa batalha, vai haver vitória. O recurso para a batalha, para a vitória, vem dele. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você será, vem de Deus, não é seu. A mão de Deus é que vai cuidar de você. Deus é contigo. A estratégia que ele usa para multiplicar essas pessoas é o seguinte: vocês vão levar tochas na mão, vão levar um cântaro na outra mão, e vocês vão cercar esse lugar onde os midianitas estão, e vocês vão gritar. Vão gritar, no momento que eu gritar, vocês vão gritar: espada pelo Senhor e por Gideão. Quando era alta madrugada, eles cercaram o acampamento dos midianitas e eles
levantaram a tocha, quebraram o cântaro e gritaram, e na escuridão o povo começou a se bater e a correr, porque a ordem que Gideão deu ao povo que estava com ele é: ilumine a escuridão da noite, represente a Deus, conclame a Deus para que Ele liberte o nosso povo de tamanha miséria e tamanha escravidão. Há uma canção muito conhecida que diz: minha pequena luz eu vou fazer brilhar. Talvez você pense nessa noite que você é uma luz pequena, uma luz fraca, uma luz que não pode fazer grande coisa na sua opinião. Mas se você brilhar e se você fizer o que Deus quer para a sua vida, isso vai iluminar um caminho de libertação, não só para você, mas porque Deus está com você, por onde você for. Ele diz: olha, se o povo antes for batalhar 5 contra 1, então eles vão dizer o seguinte: a vitória foi nossa. E aí sobraram 10 mil, era 13 contra 1, eles ainda é muita gente, e aí sobraram 300. O que Deus queria dizer: a minha glória, ela é totalmente minha. Eu e você somos convidados a refletir a glória de Deus. Nós não devemos buscar glória como uma fonte de vaidade, de o tempo inteiro querer girar em torno de nós mesmos ou iluminar a nossa própria vida. A glória de Deus. E porque Ele é comigo e com você, vão se levantar heróis e heroínas, como vários brasileiros nessa pandemia se levantaram como heróis e heroínas. Muitos empresários sustentaram seus funcionários com lágrimas, com suor, com tristeza. Muitos professores lutando na internet com seus alunos, tentando visitar alguns para lecionar. A classe médica, hospitalar. Quantos heróis e heroínas se levantaram sem ter força nesse tempo? E eu e você estamos sendo chamados por Deus para nos levantarmos, para estar ao seu lado. Já que eu estou contigo, você vai vencer. Que Deus a abençoe, que Deus o abençoe. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, quem está se sentindo derrotado, oprimido, sofrendo, passando situações tão terríveis, Pai, que se encontre com o Senhor, que é a vitória, e tenha uma experiência pessoal de libertação nessa semana. Também te peço que nessa semana, gente seja socorrido pela comida que nós vamos levar. Foi muito difícil para mim, Senhor, todos esses períodos, esses meses, têm sido meses tão difíceis, mas se o Senhor é conosco, vai haver vitória. E eu abençoo cada pessoa que está ouvindo essa palavra, no nome de Jesus. E agora que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e o consolo do Espírito Santo, e a força e o poder de Deus, sejam sobre vocês, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. O Senhor é a nossa vitória.